Sete. 18. Sete, boa noite, atrás. Bom, senhores, a reunião está convocada, como sempre, para 18 horas. As duas maneiras da Segunda Educação são 18h50. Infelizmente, não temos quórum para realizar a 40ª reunião ordinária. Então, gostaria de deixar registrado aqui que nós vamos enviar uma notificação para alguns conselheiros que já há 3 sessões apareceram, eu não vou citar os nomes, mas a gente tem tido algumas ausências importantes na nossa reunião. Eu vou mais uma vez enviar ofícios, né? Seja para instituições A, B ou C, que realmente não têm aparecido na nossa reunião. Eu acho uma lástima, lamentável. Estamos em pleno processo de revisão do plano diretor. E a segunda reunião que nós gostaríamos de apresentar ao Senado, apresentamos as agências públicas, mas um concurso que poderia ampliar a colaboração, né, desses cenários, que está sem poder. Helena, você me permitiria dar uma fala? Eu gostaria de saber se os conselheiros querem falar, né? A gente normalmente abre para os visitantes, como tem sido a nossa prática. Se algum conselheiro quiser se manifestar, vou dar por encerrada a reunião e poder falar em seguida. Eu concordo. Eles não comunicam, né? E também concordo Nós estamos agora com as atas em dia, sendo uma pessoa dedicada só às atas. É lamentável. Eu encerro a reunião, então a gente pode conversar. Não sei. Você? Vamos descer. Obrigado. Papel não vai notificar como você sabe. Então, eles não com papel. Com licença? Então, eu gostaria de dar uma informe, mas também lá que é lamentável com uma discussão como essa da importância dessa inventório, né? Sobretudo pela importância e luta para fazer a revisão de plano diretor. Mas o informe que, enfim, a gente já está circulando no Facebook, pela internet, publicação no jornal Tribuna, é que, como não foi convocado pelo Executivo a etapa municipal da 6ª Conferência Nacional das Cidades, e o regimento do Ministério das Cidades, ele autorizava a que fosse convocado pela sociedade civil. Então, tivemos essa iniciativa junto com várias entidades de Niterói e fizemos essa publicação convocando, portanto, a Conferência Municipal da cidade de Niterói. A 6ª conferência ocorria na UF, nas datas de 1º, 2 e 3 de julho, o prazo final era 5 de julho. Né? Então, já fizemos publicamente, já remetemos ao Ministério, o Ministério já nos retornou, autorizando, já estávamos fornecendo a senha para atuarmos nesta lei na coordenação dessa 6ª conferência. Então, somos a Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense que cumprirá essa etapa nessa noite. Né? Vamos já chamando todo o concurso, asseguramos já que todos os conselheiros do concurso e seus suplentes sejam delegados natos na conferência. E, no mais, vamos iniciar todo um trabalho com pré-conferências. Na realidade, já iniciamos hoje um seminário que durou hoje, vai durar amanhã, sobre o direito da cidade, e uma série de outras atividades que estamos programando para que a gente consiga fazer um debate adequado. É claro, também estamos num momento político onde a cada minuto praticamente aparece uma notícia nova, né? E uma instabilidade política que preocupa a todos.
mas a gente não pode ficar ao sabor também dessas oscilações, uma vez que a Conferência Municipal da cidade ela tem como base, né, construir um modelo de cidade de baixo para cima. Então, nesse sentido, que chamaram os segmentos para discutir a cidade. Ainda mais no momento em que estamos fazendo a revisão do plano diretor, volto a dizer, uma reivindicação de longa data. Então, nos parece que é um momento oportuno de tornar esse um debate mais complexo, ampliar essa participação, para que possamos avançar nesses momentos tão difíceis. Então, desde já o convite a todos, já tem um Facebook, um site na internet, já tem um e-mail na internet da conferência, a gente já mandou mensagem no grupo. Vamos intensificar essa comunicação de maneira a conseguir contar com a colaboração de todos em uma conferência que esperamos que seja muito boa, contando também com a participação, obviamente, do poder executivo, do poder legislativo e a iniciativa da sociedade civil. Eu queria falar, se o resto do pessoal tiver interesse, não é mais uma reunião no futuro. Quando você quiser, é um prazer enorme. Eu acho que a gente deve fazer algo mais do que lamentar. Porque se eu tinha, inclusive, sugerir ao chat que perguntasse para outro conselheiro, quem são os conselheiros que estão faltando? Uma coisa é você mandar notificação para quem está faltando e fica uma relação entre a coordenação do concurso e as pessoas, sem que o coletivo do concurso saiba quem está faltando. Estranho isso, porque quem participou de todas as conferências da cidade, ou as etapas municipais da Conferência Nacional, como eu, sabe muito bem que a maioria das pessoas que estão sendo eleitas e escolhidas para o concurso são dominadas politicamente pelo governo. O que significa ter quórum ou não ter quórum é uma relação direta. É a minha opinião, Verena, secretário, pode dizer, não, você é oposição ao Rodrigo, você não confia no prefeito, então tudo que você fala é implicância. Mas, coincidência ou não, a maioria dos conselheiros do concurso, a maioria, inclusive aqueles que deveriam representar diretamente a população, esses são os piores. Alguns deles, independente de ser na próxima eleição candidato a vereador ou não, alguns deles vêm para cá para frear, inclusive, propostas de interesse popular. Na conferência da cidade passada, em que nós, discutindo a OAC, propusemos uma cota, Chiat estava lá e outras pessoas estavam lá, desse atual conselho, propondo cotas de investimento para habitação de interesse social. Todas as propostas, inclusive essas, foram literalmente vetadas, tendo à frente, na defesa contra, os próprios representantes das comunidades. Então nós temos tido, e significa que a discussão no concurso não tenha conteúdo nunca? Não é verdade. Eu posso ter discussões de conteúdo, mas deliberações que flagrantemente estão todas elas de acordo com o interesse do governo e não obrigatoriamente da população. Isso não deveria acontecer em nenhum conselho, mas acontece, Guilherme, não fique chateada pelo conselho que você coordena. Acontece no Conselho de Saúde. No Conselho de Saúde, apesar de todos os problemas que passa a população que precisa da saúde pública, a maior parte das propostas que o governo encaminha, mesmo aquelas que não atendem ao interesse da população na saúde pública, todas que o governo manda são aplicadas. O que eu antevejo? Eu preciso dizer que o atual secretário executivo se dirigiu a mim, e eu acho que se dirigiu a outras pessoas da relação política dele na Câmara e a outras pessoas da sociedade, levantando a possibilidade de não ter conferência da cidade esse ano. Eu disse para ele que eu podia dar a minha opinião, mas eu jamais tiraria uma opinião, porque eu faço parte de um processo que envolve outros coletivos, o meu chefe não é o prefeito, meu chefe é a população da cidade, os interesses da população da cidade, que eu discuto, inclusive, com os diferentes e que pensam diferente de mim. Então, eu não poderia fazer isso sem discutir com outras pessoas. Soube que ele consultou outras pessoas, inclusive do concurso,
sobre a possibilidade de não fazermos conferência esse ano, e eu disse para ele o seguinte: olha, Vitor, eu não costumo me orientar pelo calendário original ou eleitoral que é definido em função das eleições de 4 anos. A cidade tem problemas, nós já fizemos votação de um plano urbanístico de uma região nova, Pedrotiba, na minha opinião, sem fazer a revisão do plano diretor. Nós fizemos e queremos agora que o paradigma definido a partir da aprovação do PUD de Pedrotiba se estenda a leste ou influencie o plano diretor, que é muito mais amplo. Eu discordo desta visão que alterou a hierarquia natural das coisas, discordo dessa visão, eu não estou inventando agora não. Discordei dessa visão quando o Jorge foi candidato em 2002 e fez 2 novos planos urbanísticos da região da Praia da Marinha e da região oceânica, sem fazer a revisão do plano diretor. Nós, o Wilson e outras pessoas que participam do concurso, lá naquela época já defendíamos isso. O que eu falei com o Vitor? O Vitor não tem o menor sentido, nós estamos fazendo discussões do plano diretor. Se o interesse não está no tamanho que nós gostaríamos, se está no ritmo que o governo quer, não interessa, só que nós estamos fazendo discussão do plano diretor. Como é que neste ambiente, por iniciativa do secretário executivo do governo, nós manifestaremos a intenção de fazer depois da conferência? Eu disse que não era a posição que eu defenderia, que eu poderia defender como um coletivo, mas era a posição que eu levaria aos coletivos dos quais eu faço parte. Então, eu acho muito estranho o esvaziamento, acho que o governo precisa mostrar, pelo menos, com os conselheiros que ele influencia diretamente, que não é apenas um problema de responsabilidade pontual deste ou daquele conselheiro. E tem uma vontade, no meu julgamento. Eu não nasci ontem, não acredito em mula sem cabeça, Saci Pererê, Papai Noel, Coelhinho da Páscoa. Não posso acreditar que isto não seja um boicote estruturalmente montado para que se faça essa discussão quando nós não tivermos problemas de outra natureza para discutir. Então eu acho, Wilson, eu quero saudar a iniciativa de quem, em nome da sociedade civil, chamou, mas eu antevejo o esvaziamento por parte do governo. Acho, estou falando na frente da Verena, acho que a Verena não vai aparecer a hora nenhuma, acho que Renato Berandia não vai aparecer a hora nenhuma, porque o governo Rodrigo, que não queria, e Vitor Júnior representa o interesse do governo Rodrigo, o governo Rodrigo não vai querer fazer uma conferência que vá fazer discussões sobre a cidade e os problemas da cidade no ano que tem eleição. E aí a gente precisa ser honesto, intelectualmente honesto, para encarar com respeito as diferenças que tem de visão. Verena adora Porto Maravilha, eu não adoro Porto Maravilha. Verena pode achar que o C de Niterói é a solução dos problemas da... Eu acho que não, mas eu não me furto de discutir com a Verena. Porque se há honestidade intelectual e honestidade de propósito entre nós não podemos escamotear por falta de quórum forjado o esvaziamento dos espaços de discussão democrática que nós temos nós. E eu acho que não é à toa que Pipico não está aqui. Pipico comanda um conjunto de conselheiros. Não é à toa que outros conselheiros relevantes não estejam aqui. Então eu quero deixar registrado que a minha leitura, Verena, é que o boicote é estrutural. Nós tivemos um exemplo que você não testemunhou, mas Fabrício testemunhou, e eu estava lá também em Várzea. Em Várzea. O quanto tem, você não foi também, Renato, o quanto tem da população pessoas interessadas em discutir as suas regiões. Foi ou não foi, Fabrício, uma rica reunião? Uma rica reunião que não teve aval estrutural, o governo não teve propaganda. E tinha muito mais gente do que reuniões estruturadas pelo governo enquanto planejamento geral de discussões do plano diretor. A reunião de Várzea foi muito rica, apesar de não ter tido propaganda, etc., a não ser a propaganda das pessoas que na localidade organizaram. A população tem que discutir. A população está preocupada com problemas da cidade de Niterói. Sejam eles de falta d'água, mobilidade urbana, e a gente não pode, ainda mais num ano que a gente vai discutir quem serão os futuros governantes da cidade, prefeito e nova Câmara, nós não podemos abrir mão. Por isso eu quero saudar que nós tenhamos tido
a sensibilidade de fazer. Agora, tem que botar na cabeça o trabalho que a gente vai dar. Uma coisa tem governo, outra coisa tem regimentação. Tudo que diz respeito a fazer uma conferência da cidade, participação popular, vai ficar nas nossas costas fazer. O governo, na minha avaliação, vai mover uma palha para nós termos uma conferência que se digne a ter o nome de Conferência Nacional da Cidade, etapa municipal de Niterói. Queria deixar registrado isso. Eu participei de todas as conferências, na verdade, participei do grupo que coordenou todas as conferências. Então, quero colocar essa experiência anterior a favor de fazer uma excelente conferência, não deixe nada a desejar a nenhuma das que já ocorreram, né? Então, ao mesmo tempo, o fato de eu ter esse material acumulado, já pretende partir mesmo de um painel comparativo onde todas as propostas de todos os tempos sejam elencadas, para demonstração do que foi atingido, do que não foi, das dificuldades, das perspectivas que estão sendo colocadas. Então, imagino que vamos ter uma excelente conferência e contamos, óbvio, com uma participação do Poder Executivo, que vai ser essencial para dar o caráter substantivo dos projetos, né? Porque, obviamente, que se não forem, vai ser uma infelicidade, né? Mas, ainda assim, teremos um projeto social de grande envergadura, né? Então, convidamos a todos a verem a inscrição. Posso fazer uma pergunta? Ao final das conferências, em geral, eu, pelo menos, esperava que houvesse um documento que, de certa forma, significasse o que foi discutido e foi, de certa forma, elencado como prioridade do documento. Eu participei de mais de uma conferência e nunca tive acesso ao documento final do resultado. Inclusive, aqui no Comilu, quando a Cristina Moreira presidia, eu reiteradamente pedi mais uma vez se houvesse esse documento que fosse enviado à reportar isso. E até hoje não tivemos documento nenhum. Eu não sei se por que isso não ocorre. De certa forma, o documento seria fruto da Que deveria aprovar. e que coroa e que, de certa forma, elenca as prioridades. Espero que dessa vez o senhor Marcela, a gente tenha isso. Com certeza.